Oi, bom dia. Chegamos à quinta-feira e a gente começa o programa falando sobre as notícias do Parlamento Catarinense. E olha quem está de volta, Paulo César, do PC. Saudade, viu, PC? Tudo bem? Bom, tudo bem, Cláudia. Bem-vinda. Bom estar contigo aqui. E hoje tem bastante informação aqui no nosso programa de hoje, trazendo aí muitas informações no Conecta. Então, lembrando, né, que a nossa transmissão acontece pela TV AL, com sinal aberto na Grande Florianópolis, Blumenau e também no YouTube da Assembleia Legislativa. E também tem a Rádio Desk, né, PC? Estamos com transmissão em todo o estado catarinense, nas regiões aí aqui da Grande Florianópolis, Joinville e também em Lages pela Rádio Desk. Bom, a gente teve ontem um ato parlamentar solene sobre psicologia em homenagem aos 60 anos de regulamentação da psicologia aqui no Brasil. Foi realizado aqui na Assembleia Legislativa. Só para dar uns dados, PC, hoje são 424 mil psicólogos no Brasil e quase 16 mil aqui no estado de Santa Catarina. Várias entidades e pessoas foram homenageadas ontem à noite aqui no Parlamento. Aliás, Cláudia, é bom ressaltar que tem sido um dos serviços mais procurados em decorrência de vários fatores. Questões sociais, a pandemia que complicou muito a situação da vida das pessoas, se encontraram com o seu eu por meio do serviço dos psicólogos que estão espalhados por todo o Brasil. E se a gente fala de mais de 400 mil no Brasil e 16 mil, esse número tende a ampliar muito mais exatamente por causa da demanda que tem ampliado. Homenagem justa depois de 6 décadas. É qualidade de vida, saúde mental, né? Todo mundo está passando por uma série de problemas, aí, principalmente com a pandemia, então eu acho que está bem em evidência essa profissão hoje, né? Bom, e saindo do ato parlamentar de psicologia, olha que também está de volta a nossa Patrícia Schneider Amorim. E aí, Pati, que bom, está recuperada, está tudo certo? Tudo bem, bom, Cláudia, PC, a todos que nos acompanham, bom estar de volta. E dessa vez a minha participação é falando um pouquinho sobre o que aconteceu, né, um bastidor do que aconteceu mais no início da semana. Antes de você entrar no assunto, eu vou te convidar para nós acompanharmos aí as entrevistas dos profissionais que foram homenageados durante o ato solene. Desculpa, porque eu sempre me passo, esqueço, mas o PC... Mas é bom que ela acompanha com a gente, ela já está aqui e isso é importante também, porque depois ela traz informações do Parlamento Catarinense. Desculpa aí, gente, vamos acompanhar. Um reconhecimento dessa profissão que só tem 60 anos de regulamentação como ciência e profissão no Brasil, mas que incide já de uma maneira muito significativa e positiva para a sociedade brasileira. Nós somos reconhecidas como profissão essencial, não tanto quanto gostaríamos que fosse, né? Porque demorou um pouco o caráter essencial, mas nós estamos presentes nas políticas públicas que mais atuaram no período da pandemia e atuam ainda hoje, né? Que é a saúde e a assistência social e a própria segurança pública. A psicologia hoje ela tem uma diversidade de aplicações, né, em diferentes campos, e o profissional psicólogo, psicóloga, a questão, assim, o grande objeto de trabalho é possibilitar às pessoas melhor qualidade de vida, né? Então a gente acredita que nesses tempos, nesses momentos que a gente vive, cada vez mais é interessante, é importante o exercício profissional da psicologia no atendimento a essas situações, né, de sofrimento psíquico, de sofrimento mental por que passam as pessoas. Então, agora sim, né? Eu vou anunciar de novo a Paty, desculpa aí, gente, pessoal aí da retaguarda, que o PC sempre me lembra, que bom. Então, acompanharam aí a entrevista. É ao vivo, Cláudia, né, Patrícia? A gente já está acostumado, são poucos anos de experiência, mas acontece. Agora sim, Patrícia, que bom você estar de volta, recuperada. E me diz aí, o que nós temos aí de notícias da sala de imprensa aqui do Parlamento? Obrigada, Claudinha. Então, essa semana, no início da semana, na segunda-feira, o Governo do Estado, o Poder Executivo, protocolou um projeto de lei que então começou a tramitar na casa nessa semana. É um projeto que autoriza o governo a pagar débitos trabalhistas de APPs, as Associações de Pais e Professores das escolas da rede estadual, né? Explico. O que acontece? Durante mais de 40 anos, o governo ele teve uma parceria com essas entidades, essas APPs, e ele repassava recursos para que as APPs pudessem contratar o serviço de merendeira, vigia, esses profissionais que davam essa retaguarda nas escolas para o atendimento dos estudantes. Só que essa medida foi considerada inconstitucional em 2011 e o governo não pôde mais fazer os repasses para a contratação através das associações de pais e professores.
E o ano passado, inclusive, o governo mandou uma proposta para a Assembleia que regularizou a situação, só que nesse projeto que foi aprovado aqui no Parlamento, não previa as indenizações trabalhistas. Ou seja, uma merendeira, um vigia ou uma entidade que foi contratada e depois, posteriormente, judicializou uma ação contra as APPs, elas não têm mais o recurso para indenizar. E o que acontece atualmente? A Justiça, ela tem dado ganho de causa para algumas ações, e ela acabou bloqueando, como as APPs não têm sede própria, ela acabou bloqueando, atingindo bens inclusive de pais e professores que dirigiram a instituição, né? Então isso está atingindo, além dos pais e professores que não estão mais à vontade para participar das APPs, sabendo que no futuro podem receber processos trabalhistas, também tem prejudicado as próprias associações, que com o CNPJ judicializado acaba deixando de receber recursos do governo federal. Situação, né? É uma situação bem complicada. Então agora o que esse projeto, na prática, o que ele trata? A Assembleia autoriza o Poder Executivo, a Secretaria do Estado da Educação, a pagar essas indenizações trabalhistas. O valor do projeto prevê até 23 milhões, 23.500 mil, para que as APPs não fiquem mais nessa situação de deixar de receber recursos porque estão com essas causas trabalhistas, né? Então, na prática, o que o projeto prevê? O governo agora tem essa autorização prévia para pagar essas indenizações, né? Para que as APPs fiquem liberadas. Só que o projeto ele começou a tramitar, ele foi protocolado essa semana, mas ainda segue todo o rito. Ele está quais comissões, Paty? Nesse momento ele está na Comissão de Constituição e Justiça, deve ser apreciado nos próximos dias, passa pela Comissão de Finanças e Educação, para depois vir para a discussão em plenário. Tem um longo caminho ainda pela frente. Tem um longo caminho. É que tem um problema, né? Se a gente analisar o trabalho que se desenvolve por esses pais e esses professores, que é um ato também, teoricamente, de doação deles com as instituições de educação, e aí depois você fica com um ônus que muitas vezes foi por um serviço prestado, de fato ninguém mais quer esse tipo de problema. Então, isso minimiza aí os impactos desse tipo de problema e com certeza vai facilitar a vida dessas pessoas e tornar aí mais atrativo para que outros pais, outros professores venham participar dessas instituições que são de execução de atividades e obras e reformas das escolas, suporte aos pais e professores e aos estudantes, mas também um braço do Estado aí também, e não deixa de ser um serviço de fiscalização do serviço do Executivo, né, Patrícia? Exatamente, é isso que importa, né? O objetivo não é afastar os pais, e justamente o contrário, trazê-los para dentro da escola, para a comunidade escolar, para que eles vivam isso e ajude também a apontar o que precisa da questão da reforma. Tem um outro projeto tramitando, né? Na casa que as associações de pais e professores, elas têm que participar de todo um processo de reforma. Então é muito importante que eles tenham essa segurança jurídica, porque é um trabalho voluntário, eles estão fazendo isso para ajudar a comunidade escolar, para que no futuro eles não se compliquem por causa de uma indenização trabalhista, né? Então a torcida é que o projeto ele avance de forma rápida e que esse problema seja resolvido o mais breve possível. E uma outra notícia que eu vou trazer daí numa outra ponta, né? Falei agora sobre um projeto que foi protocolado essa semana e agora eu vou falar de um que teve a redação final lida ontem. Está quase no encerramento do trâmite legislativo, que é o projeto de lei que institui a Rota Turística Religiosa Caminho do Louvor em Santa Catarina. Na outra ponta, né? O projeto já tramitou nas comissões, foi debatido e aprovado em plenário, redação final foi lida e agora segue para a sanção do governador para a gente saber se ele se torna ou não uma lei estadual, né? O que esse projeto prevê? Ele prevê que os municípios de Ituporanga, Vidal Ramos, Leoberto Leal e Nova Trento façam parte, né, desse caminho religioso. E o objetivo é potencializar o turismo religioso no estado, já né, nos modelos que acontecem em Nova Trento, que esses municípios também consigam trazer turistas para explorar essa questão religiosa tão forte na região. Amplia o roteiro turístico religioso em Santa Catarina, Cláudia, que já existe por força de lei, de origem parlamentar, a rota turística Caminhos de Santa Paulina. Então a gente vem lá de Ituporanga, onde Sim. está esse celeiro com o maior rosário, também maior terço, um rosário, e também uma das maiores cruzes instaladas para o atrativo turístico. E aí a gente faz esse elo, então desde Ituporanga, passando ali pela Grande Florianópolis, Vale Grande Florianópolis, seguindo até Nova Trento e indo para o litoral norte de Santa Catarina. Amplia-se o roteiro turístico religioso em Santa Catarina, que movimenta milhões de pessoas todos os anos aqui no estado catarinense. Muito bom, Patrícia. Obrigado pela participação. Até quinta, né, Paty? Até quinta de novo. Então tá bom. Obrigada, Paty. Bom, Vamos mudar de assunto?
Vamos mudar de assunto e falar de um assunto bem sério e que preocupa bastante, que é a questão do Julho Verde, que é sobre o câncer de cabeça e pescoço. Nós temos uma campanha, o slogan é autocuidado é sobreviver, é uma coisa muito séria. Falando em câncer, tudo relacionado a isso é muito sério. E dia 27 agora de julho é o Dia Mundial. E esse tema sobre o câncer de cabeça e de pescoço foi tratado aqui na Assembleia Legislativa, amplamente discutido, tirado algumas dúvidas, porque é um pouco estranho, né, quando se fala em câncer de cabeça e pescoço, muitas pessoas têm dúvidas. E existem alguns dados do Instituto Nacional de Câncer e diz que eles ocupam o 3º lugar, infelizmente, né, no ranking. E os registros apontam que são 40 mil novos casos por ano. Os tumores na cabeça e pescoço, eles são uma denominação genérica do câncer que se localiza em algumas regiões: boca, língua, palato mole e duro e também gengivas e bochechas. Então, ontem foi amplamente discutido, tirado dúvidas, conscientizado as pessoas da importância sobre isso, né? E 27 de julho, então, é o Dia Mundial. Cláudia, incluindo aí também laringe, faringe, a gente também tem uma área que faz parte do esôfago que pode ser afetado por essa denominação câncer de cabeça e pescoço. Então, uma amplitude muito grande e que merece aí atenção, porque muitas pessoas sofrem desse tipo de problemática e, infelizmente, ainda há uma dificuldade da população buscar aí os meios tradicionais da medicina para identificar e também profissionais da área da saúde. E essa participação aqui na Assembleia Legislativa reforça a importância da conscientização em relação a esse tipo de doença grave e que acaba afetando aí muitos brasileiros, como a gente pode ver aí nos dados trazidos pela Cláudia. Pois é, Cláudia, infelizmente ainda a gente tem dificuldade ainda de acesso a muitas questões relacionadas à saúde pública, mas estamos avançando. Prova disso são os dados trazidos pelo doutor aqui e que demonstra que eles estão atentos aos problemas. E a gente tem, né, fala de 2 pessoas, psicólogos não, uma fonoaudióloga e a assistente jurídica que vai explicar um pouquinho melhor para a gente sobre esse tipo de câncer. Roda aí. Todo o espaço que é para falar sobre prevenção, sobre combate, principalmente o cenário de câncer de cabeça e pescoço, que é muito pouco falado, muito pouco divulgado, muito pouco disseminado. Então, toda a abertura, todo o campo de fala é relevante para as pessoas compreenderem que esses números estão aumentando e que precisa de prevenção. Desde 1998, com uma equipe de otorrinos, fonoaudiólogos, cirurgiões de cabeça e pescoço. Sempre que eu passava no corredor, um dos cirurgiões me pedia para fazer o exame. Giovana, por que você não faz o exame? Vamos fazer uma ultrassonografia dessa tireoide, ver como é que está. E eu sempre negava. Os anos passaram, acho que muitos anos depois, já estava em 2014, eu resolvi fazer uma dieta e começava o ano e procurei uma endocrinologista. Essa endocrinologista me pediu, então, a tal da ultrassonografia. Foi então que, fazendo o exame, eu percebi que realmente eu tinha ali um nódulo. Bom, é isso então, né, PC? Vamos se conscientizar e prestar atenção aí em alguns sintomas que possam aparecer e tentar buscar ajuda. E olha quem está aí, eu faço questão sempre de apresentar ele, o Alves. Rony Alves Ramos, chegando aí com notícias das redes. Vamos falar de cigarro eletrônico, é isso? Bem-vindo, Rony. Oi, Claudinha. Oi, Claudinha. Sim, cigarro eletrônico foi um tema debatido aqui no Parlamento Jovem, que reuniu estudantes de todas as regiões do estado e eles aprovaram simbolicamente um projeto de lei que proíbe o uso desses dispositivos e também do conhecido narguilé em ambientes fechados e também abertos em parques e praças aqui em Santa Catarina. PC e Cláudia, esse tema aí tem movimentado bastante as redes sociais da Assembleia. A gente lembra que o Parlamento Jovem é um programa muito legal que traz os estudantes para dentro do Parlamento Catarinense, onde eles passam uma semana aqui debatendo várias ideias e conhecendo a rotina dos deputados. Então, esses estudantes trouxeram esse texto aí, essa proposta que é um tanto polêmica, sobre a questão de usar ou não o cigarro eletrônico. Interessante porque eles são jovens, né? Isso. E geralmente, assim, não que outras idades não utilizem, né? Mas a maioria são jovens e eles
trouxeram isso aqui para o parlamento, achei muito interessante e uma boa sacada. E a matéria né? passou um pouco apertada aí na votação, foi 21 votos a 19, mas foi aprovado. E agora, qualquer deputado que representa aqui o cidadão catarinense pode acolher não só essa proposta do cigarro eletrônico, mas outras 19 que eles trouxeram para cá, para que possa apresentar oficialmente como um projeto de lei e tramitar aqui. IPC, a gente lembra que já são 43 leis trazidas pelos estudantes que foram acolhidas na Assembleia Legislativa e que já são leis, são regras aqui em Santa Catarina. E é um projeto bem bacana que os deputados acolhem, né, nos gabinetes. Geralmente a região visita o deputado da região e a gente tem esse destaque lá nas redes da Assembleia. É só você acessar o @AssembleiaSC em todas as plataformas, que tem lá um post bem bacana sobre isso. Não, gente, vamos ficar ligados, @AssembleiaSC. É isso, acho que a gente está um pouquinho atrasado. É isso aí, né, Cláudia? Infelizmente o programa fica por aqui, mas olha, convidamos a você acompanhar as nossas redes sociais, Assembleia SC, no YouTube, Instagram, Facebook e Twitter. E ainda acompanhar a nossa programação que continua aí em transmissão ao vivo pela TVAL ou também ali no YouTube. Rony, obrigado, Cláudia. Obrigada. Terças, quartas e quintas, conecta aqui com a gente, hein? Daqui a pouquinho tem sessão ordinária. Tchau, gente. Bom final de semana para você, até mais. Até a próxima.